Olha, o tema da Venezuela não é um tema só para nós aqui, é um tema que envolve, claro, os Estados Unidos, que mantém uma pressão fortíssima, pressão militar, pressão política. Hoje foi dia do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, está afirmando o seguinte: os corpos que apareceram na costa do país são de que seriam vítimas dos bombardeios a barcos que têm sido promovidos pelo Departamento de Defesa, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Mariana Janjacmo já em tela comigo, falando de dentro da Casa Branca nessa estreia da participação dela aqui no Hora H. Mariana, boa noite. Gustavo Petro foi declarado uma persona, mais do que uma persona não grata, né? Teve visto caçado e tudo mais dos Estados Unidos e a pressão, ele pode até fazer pressão e não ser ouvido, mas Trump está ouvindo internamente também pressão para explicar o que ele está fazendo com esses barcos e com esses ataques no Caribe. Boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís, boa noite, muito obrigada, muito bom participar com você do Hora H, muito sucesso nessa nova fase. E falando então desse assunto que repercute aqui, repercute no Brasil, claro, América Latina, os olhos do mundo voltados para a região ali da Venezuela e se perguntando qual o próximo passo do governo americano. Então, como você disse, Thaís, a relação entre Donald Trump e Gustavo Petro é uma relação mais do que tensa, uma relação extremamente tensa. Gustavo Petro, quando veio aqui para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, participou de um protesto ali contra políticas de Donald Trump. Isso irritou bastante o presidente americano, mas eles já tinham trocado farpas antes, mas foi a partir disso então que Trump cancelou o visto de Gustavo Petro, sancionou também Gustavo Petro e agora ele publica essa mensagem, o presidente colombiano então publica essa mensagem nas redes sociais dizendo que esses corpos encontrados ali na costa, ali no mar, podem ser sim de pessoas que foram vítimas desses bombardeios, dos ataques americanos aos barcos ali na região. Então, Gustavo Petro pede agora uma perícia forense para que sejam identificados esses corpos e fala traz mais uma vez à tona esse assunto. Ele que já tinha falado que Trump, na verdade, estava atingindo barcos de pescadores e não barcos de narcotraficantes, que é o que alega o governo americano aqui, que segue dizendo que todas essas ações que a gente está vendo são ações que fazem parte de uma operação contra o tráfico de drogas. E é isso, esse é o objetivo dessa missão. Agora, é um objetivo que vem sendo cada vez mais questionado, sim, Thaís. E como é que está a pressão sobre o governo Trump aí nos Estados Unidos, Mariana? Olha, Thaís, é uma pressão que agora começa a vir também do próprio partido de Donald Trump, dos republicanos, porque a princípio eram os democratas, era a oposição que questionava principalmente a legalidade desses ataques, porque são ataques letais. Então, olha só, os números, já foram pelo menos 23 ataques contra barcos desde 2 de setembro, matando pelo menos 87 pessoas. Então, a oposição questionava se Trump teria autoridade para aquela coisa de matar primeiro e perguntar depois, Então, atacar esses barcos dizendo que são sim, que as pessoas que eram narcotraficantes, que eram traficantes de drogas, então que as operações precisavam acontecer dessa forma, os ataques precisavam acontecer assim, mas as pessoas então sendo vítimas, morrendo nesses ataques letais, sem passarem por um julgamento de fato. Então já existia esse questionamento por parte da oposição. Agora, os republicanos começam a questionar também o governo Trump, porque saiu a informação de que naquele primeiro ataque do dia 2 de setembro, na verdade, foram dois. Foi o primeiro ataque contra um barco e depois um segundo que teria matado, então, os sobreviventes do primeiro, matando a todos que estavam a bordo. E isso configuraria uma violação da lei de conflitos armados, da lei de guerra. Você não pode matar sobreviventes de um naufrágio, sobreviventes de um barco que foi atacado. O governo americano defende as suas ações, diz que tudo foi feito ali dentro da lei internacional, mas agora existe um grupo bipartidário aqui nos Estados Unidos, ou seja, tanto de democratas quanto de republicanos, que pedem explicações e querem, inclusive, Thaís, a divulgação do vídeo desses ataques de setembro. Obrigada, Mariana. A gente volta a se falar daqui a pouquinho.